primeiro a gente precisaria conceituar o que são direitos humanos, né? Porque no Brasil existe, assim, uma distorção do que são direitos humanos. A interpretação de direitos humanos é uma coisa muito vaga, né? É uma coisa, assim, muito distorcida. Dependendo de quem defenda os direitos humanos ou de quem está falando de direitos humanos, a conceituação é uma coisa completamente diferente da outra. Se você pegar um segmento X da sociedade, é de um jeito, se você pegar outro segmento... Você pega, assim, os radicais e os liberais, para não citar nomes, o conceito de direitos humanos é uma coisa completamente... Eles chegam a ser antagônicos. Então, o que diz a lei de execução? Que é direito à assistência material, à saúde, à educação... Isso é direito? Lógico que é. Mas eu acho que o primeiro direito humano que a pessoa tem é o direito à vida. Esse é o primeiro que tem que, na minha opinião, que tem que ser... Qual é o bem maior que eu tenho? A vida. Dentro disso, você tem que se valorizar. Eu acho que a pessoa tem que se reconhecer como um ser humano e se respeitar para exigir respeito dos outros. Então, como é que você vai falar de direitos humanos do preso? Vou te dar um exemplo que foge até um pouquinho do sistema prisional. Como é que você vai falar dos direitos humanos do Champinha para o pai da menina que ele matou? É muito relativo, porque o que é direitos humanos para mim é completamente diferente do que é para o pai dela. Então, precisaria haver um consenso exatamente do que significaria direitos humanos. Eu conceituo para mim assim, é respeitar e ser respeitado, é não mentir, é não roubar, é não matar. Enfim, é respeitar uma norma, um conjunto de normas que existe na sociedade, que a sociedade combinou que aquilo seria respeitado. Só que quando eles foram para a cadeia, eles foram porque eles descumpriram essas normas. Não adianta você querer que eles tenham direito a essas normas dando o peixe. Você tem que ensiná-los a pescar esse peixe. Então, direitos humanos é uma coisa que você trabalha na cabeça do preso. Não quer dizer que ele ter direito à visita íntima seja direitos humanos. Não quer dizer uma porção de, por exemplo, tem uma porção de coisa que o povo... Mas isso são direitos humanos. Isso é muito relativo. Adianta... Eu tenho umas fotos de uma penitenciária na Áustria. Não sei se você conhece. Chama... esqueci o nome agora. Tem sala de ginástica, tem esteira, tem levantamento de peso, tem isso, tem aquilo. Vai ver o tipo de cara que está lá cumprindo pena. Vai ver. Levanta a ficha para você ver. Aí você vai numa penitenciária nos Estados Unidos, e aí eu vou falar porque eu conheço, você tem... Primeiro que eles fazem uma seleção assim. Primeiro tem uma divisão que é a federal, a estadual e a municipal. Nas federais, você tem os crimes federais e elas basicamente são celas individuais, é bem isso que a gente vê no cinema, mas é um sistema penal completamente diferente do nosso, onde, por exemplo, eles não têm direito à visita íntima, a visita é através do telefone com o vidro. E aí eles têm lá as penas. Então, se seleciona o preso pelo perfil, por pavilhão. Os pavilhões lá são meio... Eles não são juntos como o nosso, numa compacta ou numa penitenciária. Nas penitenciárias mais modernas, eles fizeram os pavilhões isolados um do outro. Aí você vai na estadual, por exemplo, já é uma coisa mais confusa, né? Eles têm o problema de superpopulação? Tem. O que eles fazem? Eles pegam aquela galeria e vão enchendo de colchão. E põem os presos para dormir no chão. E na medida que a cela vai vagando, o preso mais antigo entra na cela. Eles não põem dois na cela, eles põem aquele no corredor. Estão desrespeitando os direitos humanos? Não sei. Ou se é preferível nós que a gente põe 2, 3, 4 dentro da mesma cela? Qual dos dois respeita mais, sabe? Então, isso que eu digo, é tudo uma questão da cultura, da nação, do modelo.
Eu acho, por exemplo, que na medida que você não bate, não tortura, por exemplo, você me falar que um guarda bateu num preso, eu vou levantar feito uma leoa. Porque eu acho que não é por aí que se resolve. Agressão, violência não resolve absolutamente nada. Então, eu acho que o preso respeitar o guarda e o guarda respeitar o preso, isso é respeitar direitos humanos. Você propiciar educação, você propiciar uma assistência jurídica, porque já que ele está sob a custódia do Estado, algumas coisas ele tem que ter. Você não pode largar o preso lá morrendo de fome e não dar comida para ele no dia. Entendeu? Então, eu tenho assim uma visão de direitos humanos, o que eu quero para mim, eu quero para os outros. Agora, acho que os outros têm que querer para mim o que eles querem para eles. Só que essa é uma sociedade ideal que eu sonho, não é a sociedade que a gente tem. Então, você tem presos hoje que não tem conserto. Você vai falar em direitos humanos para determinado tipo de preso? Tudo bem, eles têm que ficar lá comendo, bebendo, trabalhando, estudando, e para mim é isso. Não dá para eu pegar determinado tipo de preso e querer tratar como eu trato uma mulher que está presa porque foi levar 50 gramas de maconha para o marido. Não vou tratar igual, porque eu seria injusta. Eles são diferentes, eu não posso tratar igual. Então, direitos humanos, para mim, é uma coisa assim, depende da pessoa que está do outro lado. Eu não posso dar um tratamento isonômico para todo mundo. Como é que você vai? Ó, você tem, a gente tem um caso no Brasil, famoso, eu não quero citar o nome. Ele está condenado no Brasil a uma pena X, que eu não sei de quanto é, que agora eu não lembro, mas é uma pena grande. E tem uma condenação, ele tem 5 condenações no exterior à prisão perpétua. Aí o Supremo inventou que enquanto a prisão for perpétua lá, ele não pode ser deportado daqui. Uma hora a pena dele vai vencer. O que vão fazer com esse neguinho? Vão ter que pôr no avião e devolver para o país de origem. Ou vou dar uma cidadania brasileira para ele ficar aqui? É justo com os brasileiros? Que direitos humanos dele é esse que eu vou estar respeitando? Eu vou respeitar o dele, mas vou desrespeitar da população brasileira como um todo. Então, acho que a gente tem que ter bom senso nessa hora. Não dá para você dizer é tudo ao mar, nem tudo à terra. O conceito de justiça foge muito dessa questão do sistema prisional, aquilo que eu falei. Quando o preso vem para o sistema, a questão da justiça já foi feita pelo Poder Judiciário. Quem está no sistema, cabe cumprir aquela decisão. Tanto que, como dizia o Roberto Lira, é pela pena que é pelo cumprimento da pena que se executa o direito penal, né? É através da execução que se executa o direito penal. Por quê? Porque isso ele resolveu num outro setor, num outro departamento. Se ele for condenado, digamos, a 10 anos, isso é problema dele lá com o juiz e com o Poder Judiciário. Para quem está no sistema, é uma pena de 10 anos e é este o nosso parâmetro. Eu acho que a gente tem que cumprir isso. O que a lei assegura dentro desses 10 anos? Assegura a progressão, assegura PAD, assegura livramento condicional, assegura... Então, direitos humanos, para mim, é cumprir isto. Dos dois lados. Aplicar a pena que o juiz deu e dar a ele o que a lei de execução determina. E aí eu estou sendo justa. Quando eu respeito os dois lados, eu estou fazendo justiça. Eu acho que a questão de direitos humanos em relação ao sistema penitenciário no Brasil, ela foi, por assim dizer, pautada, ela foi colocada no debate público de uma forma muito enviesada e eu acho que prejudicou muito, na verdade, até a percepção da população em relação a direitos humanos. Do que é que a gente está falando? Na verdade, esse problema, o problema dos direitos humanos em relação ao sistema penitenciário, tudo isso foi colocado quando o Brasil estava saindo de um regime militar autoritário, ingressando, por assim dizer, numa vida democrática. E o que se defendia naquele momento era um pouco a questão da legalidade,
a necessidade de se ter uma Constituição, seguir a Constituição, respeitar a lei. E o que se colocava era a necessidade de ter os espaços, que antes eram espaços de tortura, os espaços do arbítrio, os espaços onde se praticava toda uma desconsideração da lei. O que se colocava era que era necessário dar transparência a esses espaços, era necessário fazer valer a lei, era necessário coibir as arbitrariedades. Na verdade, o que aconteceu foi um debate totalmente distorcido, como se nós conseguíssemos justificar essas arbitrariedades. Então, o que acontece é que, na verdade, nós estamos falando de um respeito à Constituição, nós estamos falando de um respeito às leis. É isso. Então, quando se fala de direitos humanos, na verdade, direitos humanos não tem uma agenda específica, não tem um corpo de direitos que não está na Constituição. Nós estamos falando da Constituição, de fazer valer aquilo que está na Constituição. Nós estamos falando de fazer valer aquilo que está na Lei de Execução Penal, daquilo que está previsto no Código Penal. Então, acaba se embaralhando um pouco, como se houvesse uma agenda, como se houvesse um conjunto legal que é diferente daquilo que está estabelecido na Constituição, daquilo que está estabelecido no próprio ordenamento jurídico brasileiro. E como tudo isso pegou o Brasil, de certa forma, no momento de transição, tudo isso ficou muito estigmatizado. Então, há muita resistência, por exemplo, de se discutir isso dentro do sistema penitenciário, assim como havia de se discutir isso dentro dos aparatos policiais, sempre um pouco sob essa alegação. Mas como é que é essa história de direitos humanos? Não, na verdade, o grande problema é a discussão da legalidade, do respeito que a autoridade deve ter com aquilo que está previsto na Constituição, né? Então, eu acho que é uma coisa não resolvida no Brasil, completamente há um impasse, embora hoje faça parte da gramática política generalizada. Todo mundo fala de direitos humanos, todo mundo fala que respeita direitos humanos, todo mundo coloca direitos humanos nas grades curriculares da polícia, do sistema penitenciário, tal. Tudo isso continua sendo muito mal resolvido, continua sendo um problema. Então, há um revestimento, por assim dizer, discursivo, se fala de respeito aos direitos humanos, se fala que se está atendendo à agenda de direitos humanos, mas eu acho que assim, a grande questão não vamos dizer assim, o que está, por exemplo, na grade, aquilo que está numa portaria, são as práticas. Então, eu acho que assim, enquanto nós tivermos no Brasil a prática, entope uma cela de preso, quando a lei, de certa forma, não autoriza isso, pode chamar de direitos humanos, não é essa a questão. O problema é que nós estamos tendo ali uma situação de aviltamento da dignidade humana, um problema de desrespeito àquilo que está previsto na lei de execução penal e tudo mais. Enquanto a gente tiver práticas, muitas vezes, de tortura, de espancamento, enquanto nós tivermos isso, eu acho que a discussão fica deslocada, né? Então, eu acho que as autoridades, no Brasil, de uma forma geral, fizeram um esforço gigantesco nos anos 90 e anos 2000 de colocar o respeito à Constituição, o respeito à lei de execução penal, o respeito aos tratados internacionais de direitos humanos como parte da sua agenda política. Mas eu diria que assim, há um enorme percurso a ser cumprido de colocar tudo isso que está no ordenamento, de que é o plano formal, efetivamente nas práticas. Não adianta nada, assim, a gente tem que se basear nas práticas. Não adianta a gente ter uma lei bonitinha, seja ela para o meio ambiente, seja ela para a execução penal, seja ela para o que for. Não adianta lei bonitinha. A gente tem que ter a prática. Então, o dia que a gente tiver as nossas unidades prisionais, né, funcionando adequadamente,
tanto dando boas condições de trabalho para os agentes, para a equipe técnica, para o corpo administrativo, como respeitando, né, aquilo que está previsto na lei para os presos, eu diria que a gente vai efetivamente dar um salto gigantesco. Eu acho que a gente, nesse sentido, a gente avançou formalmente, mas ainda falta muita coisa a se avançar. E eu acho que a discussão é sempre enviesada, porque, na verdade, a gente não está discutindo uma agenda diferente do que está estabelecido na Constituição. Pega o artigo 5º da Constituição, é um grande guarda-chuva de reconhecimento de direitos. E o que a gente vê na prática é que esses direitos eles são constantemente desrespeitados. Então, eu acho que, não obstante todo o avanço que a gente teve, eu acho que reduziu muito a violência cometida diretamente contra os presos, mas ainda há muita coisa. Eu visitei prisões pelo Brasil que eu diria que elas são inadmissíveis. Quer dizer, não se justifica que um Estado brasileiro que tenha uma condição econômica boa, e não é só o Estado de São Paulo, mas, por exemplo, o Espírito Santo, um Estado que não se trata de um Estado miserável, um Estado pobre, ofereça uma condição de encarceramento que eu diria que beira a uma coisa assim, que primeiro que não tem justificativa alguma, nem do ponto de vista legal, nem sob qualquer aspecto. E a gente fica se perguntando como é que é possível continuar a existir esse tipo de tolerância com relação a isso, tolerância das autoridades, práticas que se repetem no nosso universo prisional. Aquele foi um movimento muito forte e o polo mais vulnerável, é claro que eram os presos. Por isso que o trabalho era feito em relação aos presos. Mas sempre existe uma visão equivocada quando se pensa só numa categoria, vamos dizer. Quando eu penso no direito dos presos, eu não estou pensando só neles, eu estou pensando também em mim, como ser humano. Porque eles não são direitos divisíveis. E essa questão da divisibilidade dos direitos humanos não é uma questão teórica, é uma questão da vida mesmo. Se você tem algum direito violado, o direito violado seu é tão meu quanto seu. E quando eu falo meu, eu não estou falando eu, a pessoa canarica, eu estou falando eu, um outro ser humano. Então, eu acho que nós vivíamos um momento também, naquele período, de uma necessidade de democratização. E nós vivíamos um período em que as prisões pós-ditadura, elas vieram carregadas do que significou a prisão durante a ditadura. Então, naquele momento, você tem toda essa rede por trás. Quando eu falo da tortura, eu estou falando também da tortura que aconteceu naquele período, que acabou servindo de caldo de cultura para o que ainda acontece hoje. Enquanto a gente não tiver essa história limpa, no sentido de saber exatamente o que aconteceu nas prisões durante o período da ditadura militar, nós vamos continuar cultuando os abusos que aconteceram, com certeza. Porque isso cria a sensação de impunidade. Também em relação ao Estado, os agentes do Estado. Então era absolutamente normal, natural, e era desejável que se fizesse o trabalho em relação aos que tinham os direitos mais vulnerados, que eram os presos. Evidentemente que eram os presos. Eles é que sofriam as restrições em relação ao Estado. É claro que a posição do agente, alguns como violadores, instrumentos de violação, com certeza. Não todos, evidentemente. Trouxe um desconforto, que passou a ser eles os vigiados. Eles começaram a se sentir como se eles fossem os vigiados e os que estivessem, portanto, vivendo a situação de presos, que é a vigilância, não é? O preso está sob constante vigilância. A sociedade entrou naquele momento e eles começaram a enxergar. A sociedade, eu digo aí esse grupo que começou a fomentar a questão dos direitos humanos
dentro dos presídios, eles começaram a se enxergar como presos, sendo que tudo, na verdade, era uma coisa só, é um sistema só. As pessoas são, naquele contexto, são únicas e todas estavam com os direitos violados, né? Então, eu acho que há um equívoco que se fala, direitos humanos, direitos são só dos bandidos. Naquela época se falou muito isso, só quero ver direitos humanos dos bandidos. Como se isso fosse possível. Porque não existe categorização. Quando você vê a violação, é de todo mundo, é de toda a humanidade. E não é só São Paulo, no Brasil, é da humanidade mesmo, quando a gente fala em violação. A gente tem que ter essa perspectiva, essa nossa perspectiva. E foi muito importante o trabalho que aquele grupo fez. Eu acho que traz um ar que era necessário respirar dentro do sistema prisional. Era absolutamente necessário. O período da ditadura foi muito cruel e o espaço de aprisionamento deixou muitas marcas. Olha, eu vejo a questão dos direitos humanos como uma forma de você garantir não só as regras do ordenamento jurídico que trata a proteção de pessoas, mas como princípio. Nem todos os princípios se tornaram regras positivadas no ordenamento jurídico. Então, a gente tem que dar um respaldo muito grande a isso. Direitos humanos é respeito integral. Todo mundo acha que direitos humanos é você simplesmente falar, não agredir o preso. Não. Existem muitas formas de você desrespeitar os direitos humanos, e o preso como ser humano não é direito especificamente do preso, mas o preso como ser humano, não dando uma atenção específica e devida a seus familiares, não ofertando ao preso aquela oportunidade que ele possa ter, desde que queira ter, de se ressocializar. Então isso aí ofende, sim, esses princípios de direitos humanos, essas regras de direitos humanos. A gente vê uma dificuldade muito grande, às vezes, de conversar com um agente penitenciário recém-ingressado, que ele fala, professor, direitos humanos, mas a gente vê direitos humanos só para o lado do preso. Eu falo, meu jovem, não entenda dessa forma. Não entenda. O preso, nós temos aqui no Brasil uma forma até, eu digo que defeituosa, de que direitos humanos só é tutelados por algumas organizações, governamentais ou não governamentais. Só que muitas vezes as organizações não governamentais que tutelam os direitos humanos quando a figura é o preso, ela é mais atuante do que aquela organização que deveria tutelar também, perante os órgãos públicos, o direito humano de um cara que não seja preso. Então existe uma dificuldade muito grande disso. Existem várias ONGs que falam direitos humanos do preso. Eu nunca vi alguma ONG especificamente direitos humanos do policial militar, direitos humanos especificamente do agente penitenciário. Então eu falo para ele, se você quer ter um respeito aos seus direitos, passe a respeitar os direitos dos outros, seja ele preso ou não. Nós não podemos esticar a pena que foi dada pelo Estado, na representação de um juiz de direito. Se a pena do cara é 10 anos, não coloque mais sanção a essa pena. Não agrave essa pena que não cabe a você, que você vai estar cometendo delito, você vai estar cometendo deslize. Então, aquilo que eu sempre falo para eles, direitos humanos é direitos humanos meu, seu e de todos. Não, os direitos humanos são respeitados no sistema. O CRP é um centro de recuperação penitenciária. É aquele preso que ele é irrecuperável dentro do próprio sistema, dentro da própria massa carcerária, ele representa um perigo para ele e para a própria massa carcerária. Esses é que são sacados dali quando cometem faltas gravíssimas e vão para o sistema, mas tem data certa para sair. Não há necessidade necessariamente de ser uma internação de 1 ano, pode ser uma internação de 6 meses. Pode ser uma internação de 8 meses, é de acordo com a dosagem da falta praticada por ele.
é uma internação feita com toda a possibilidade de defesa, porque é estabelecido um procedimento, esse procedimento é presidido pelo juiz da vara das execuções, o advogado do preso tem ciência, faz a manifestação, recorre, vai até o Tribunal de Justiça, então é um procedimento judicializado, não é um procedimento arbitrário que fere os direitos humanos. Ele é mais rigoroso em decorrência do perigo que ele representa. E quem vai para lá acaba sendo desestimulado a continuar fazendo, porque senão ele vai fazer novamente. Ele vai passar por aquele período novamente. Mas ele, por mais que questionaram, ele é mantido e não já ingressaram com ações no Poder Judiciário, várias delas, e nenhuma prosperou, porque o regime é de exceção, absolutamente necessário para manter o indivíduo preso, custodiado, e ele refletir de que ele tem que ter um comportamento de não afrontar o Estado e cumprir a pena obedecendo os ditames da própria diretoria, da própria direção do estabelecimento. Agora, nos demais, tem assistência médica, tem assistência odontológica, tem possibilidade de prática de esporte. Nós tivemos aí, mesmo lá na P2, que é a penitenciária, estão recolhidos esses presos de maior periculosidade, essa liderança, uma liderança que não chega nem a 30, né? Embora a imprensa aqui fora diz que essa facção é uma facção muito bem organizada. Se eles fossem bons, eles não estavam lá dentro, eles estavam aqui fora. Se eles fossem bons, realmente eles não estavam lá dentro. Então, eles não são tudo isso, eles são glamorizados aqui fora. Mas mesmo eles lá, tem prática de esporte, tem televisão à noite na cela. Então ele vê a diferença de um tratamento, né, de reciprocidade com aquele do CRP, que é alguém que não deu a reciprocidade, que não aceitou as imposições do presídio, que são de restritivas de liberdade. Né? Quem está lá está com a liberdade restrita. É pena privativa de liberdade. Né? E só não tem uma privação de liberdade maior porque tem o celular, né? E o celular, para nós também, chega num certo ponto, acaba sendo importante, porque nós fazemos as interceptações autorizadas em juízo, né, corretas, e com isso a gente sabe o que eles planejam e a gente chega antes ou chega junto com eles. Né? Por isso que há muito tempo não tem um resgate de preso, chegaram a fazer resgate de preso até de helicóptero em Guarulhos, né? Uma cena ali bastante ousada, né? Que foi muito explorada aí na época, televisão, jornais. Hoje não há campo para isso. Mas o sistema está bem calmo, mas os direitos humanos, eles são respeitados. O que não pode é exagerar nesse discurso de gente que acha que tem que ser direitos humanos dos bandidos. Né? Isso é um grande equívoco. Tem muita gente que usa essa bandeira de direitos humanos de uma forma bastante equivocada para se promover. Porque, na realidade, se entrar dentro de um presídio, vai ver que o preso é respeitado, o preso é tratado com dignidade. Agora, é evidente que se ele sai fora daquelas normas, ele vai sofrer as sanções decorrentes da infração que ele praticou. Acho que os direitos humanos tem que ser para todos, né? Essa fala vem muito assim, em cima dos organismos de defesa de direitos humanos de preso, que só olha a figura do preso, não olha a figura do servidor. Mas nós, enquanto gestores, a gente tem que ter esse entendimento muito claro e preciso que os direitos humanos é para todos. E sendo para todos, você tem que observar as demandas do servidor e as demandas do usuário do teu serviço. E, paralelamente, você tentar ofertar serviços para que você também possa dar dignidade e respeitabilidade ao nosso servidor, né? E o sentimento do servidor, muitas vezes, no sentido de dizer isso, é porque, em muitas situações, eles observam que há uma preocupação com o custodiado, no sentido de um bem-estar social, e que não há uma preocupação com o servidor. Né? Mas eu estou falando por mim, enquanto gestora, a minha preocupação é nos dois sentidos. Tanto que a gente, desde o começo, a gente sempre tentou trabalhar assim, olha, se a gente consegue melhorar para o sujeito que está preso, a gente também vai conseguir melhorar para o nosso servidor, né? Porque se a gente conseguir realizar ações que vai manter uma saúde, entre aspas, institucional, então nós também vamos nos manter com saúde.
né? E o nosso usuário também. Então, a gente procura promover ações também para o nosso servidor, né? E, principalmente, eu trabalho muito com os nossos diretores a questão do respeito e da dignidade ao nosso servidor. Óbvio que o servidor, ele tem direitos e ele tem dever, assim como o nosso custodiado, né? Então, a gente trabalhar sempre com essa concepção. Agora, tudo que é possível e viável para que a gente possa melhorar e a gente possa dar mais dignidade para o servidor, nós temos que procurar trabalhar nesse sentido. Acho que o Estado tem, né, em todos os sentidos, trabalhar nesse sentido, para dar dignidade, né, e respeitabilidade para o nosso servidor. Essa Comissão dos Direitos Humanos é o advento da visita íntima, né? E isso, eu acho que esse fato marcou muito o sistema prisional, porque ele foi ali, entendeu-se aquelas pessoas que tratavam a prisão apenas como reprimenda, castigo, dor, como uma abertura. Eu acho que de forma até errada, porque eu acho que é necessária essa abertura, essa socialização do preso com o meio externo, que é a visita, os familiares, e agregado a essa situação toda, eu acho que essas pessoas se constrangeram, se fecharam, porque agora você está dando tudo para o preso, você abriu para o preso a unidade prisional. Eu acho que o grande choque é esse, essas pessoas não entenderam que essa vinda dos direitos humanos era uma maneira de transparência. Eu acho que as coisas antes de 80 não eram transparentes do sistema prisional. A direção, as pessoas que comandavam tinham direitos acima da legislação. O que hoje, da forma transparente com que a gente atua, com que a gente até, lógico, a gente trabalha diretamente com direitos humanos, hoje fica de forma bem clara a nossa ação. Eu acho que esse é o grande choque, a liberação de forma errônea que aquelas pessoas vinham dos presos. Como já está dizendo, os direitos humanos é direito de todos, né? De todos que é humano, inclusive eles. Eu acho que há uma confusão muito grande que precisa ser melhor trabalhado, talvez de forma proposital, para desvirtuar o trabalho. Se diz que o preso tem mais direitos humanos que outras camadas da sociedade, mas eu não entendo desse jeito. Eu entendo que qualquer ser humano que está sendo violado seus direitos, alguém tem que denunciar, alguém tem que mudar essa situação, né? Acho que é um privilégio nosso, um direito nosso, universal, de termos o nosso direito de ser humano, né? E nós não podemos e não temos competência nenhuma de tirar esses direitos, né? Eu falava agora há pouco da sobrepena. O indivíduo é condenado, é sentenciado a cumprir uma pena privativa de liberdade e que nós não temos direito de ampliar essa pena para outros campos, para outras áreas, como muitas vezes a sociedade quer. Quer que o preso seja castigado, quer que o preso seja judiado, quer que ele seja desassistido da sua saúde, que a sua alimentação seja reduzida, que ele não tenha o direito do seu credo, né? Muito pelo contrário, né? Nós temos que aproveitar dessa situação dele estar preso e oferecer esses instrumentos que, às vezes, enquanto cidadão lá de fora, ele não teve oportunidade. E que agora, preso, nós vamos tentar fazer com que ele, com esses instrumentos, possa melhorar. A situação, a condição dos direitos humanos, ela precisa ser melhor entendida. Nós precisamos, em especial nós, na nossa secretaria, né, não engrossarmos o caldo de que existe uma corrente que quer os direitos humanos só para preso. Não. Tem que ter uma corrente de direitos humanos para quem é humano, para quem é um ser vivo humano. Essa visão hoje de direitos humanos, a gente tem trabalhado muito com o quadro funcional. O quadro é entender que alguns direitos básicos do cidadão
que são necessários nós cumprirmos, né? Então, o direito realmente ao trabalho, à educação, o direito à saúde, à alimentação, né? O direito à família, à visita, né? Tudo isso é garantido e nós precisamos preservar, porque eu tenho falado muito em alguns cursos, né? Alguns anos já eu leciono na escola penitenciária, no curso de formação dos agentes, e passo que essa é a visão. Olha, a unidade prisional, ela é uma engrenagem. Ela é uma engrenagem, ela não pode falhar. Se uma peça dessa engrenagem ela falhar, a engrenagem trava. E é problema para todo mundo. Então, os direitos básicos do indivíduo preso, eles devem ser realmente assegurados e deve ser dado realmente ao indivíduo para que essa máquina ela funcione e não traga nenhum tipo de problema internamente na unidade, né? Então, a visão, porque esse indivíduo, o que nós estamos acostumados, alguns funcionários mais antigos, hoje é muito grande a cidade de São Paulo, o sistema prisional num todo, mas o que nós temos visto e acompanhado é que muitas vezes o meu vizinho, que eu nasci ali no bairro, fui criado com ele, cresci juntamente com ele, hoje eu sou funcionário e ele é um indivíduo preso. E ali tem regras, tem direitos, tem deveres, mas quando ele sai, ele volta ao convívio, à vizinhança, e está ali, está passando por mim, eu passando por ele, e esse camarada tem que voltar realmente à sociedade, esse camarada tem que voltar ao dia a dia, à sua rotina diária. Eu não posso fechar meus olhos no sentido, não, eu vou excluí-lo totalmente agora do convívio, né, como se ele fosse um alienígena. Não, ele está inserido nesse contexto que eu também estou. Eu vou frequentar lugares onde eu posso encontrá-lo, talvez uma festa, talvez um shopping, talvez uma loja, o lazer, né, a escola onde os meus filhos estudam, talvez seja a escola onde os filhos desse indivíduo vão estudar, né? Então, a visão é que eu tenho que tentar resgatá-lo realmente para o convívio normal da sociedade, que ele não volte realmente para o cárcere, para a prisão, né? Então, dentro das unidades prisionais, a visão que nós temos passado para os funcionários é justamente essa. Olha, nós temos um papel a ser cumprido aqui dentro, como servidor, como funcionário. Os direitos básicos, eles devem ser assegurados e os deveres também devem ser cobrados. Então, as regras são muito bem estabelecidas. Ele sabe aquilo que ele pode fazer, ele sabe que se ele errar, há uma pena administrativa a ser aplicada, né? E a ideia é passar ao indivíduo preso que, se ele cumprir o papel dele ali, ele não terá problema realmente dentro da unidade prisional. A chamada boa conduta, né, o bom comportamento carcerário, ele deve ser algo realmente vivenciado pelo preso e que é favorável a ele, e que vai permitir a ele, né, ele gozar desse bom comportamento carcerário, a possibilidade de ele progredir de regime, dele sair do cárcere de uma forma mais rápida, sair na forma legal, né, gozar dos benefícios da lei, né? Então, esse papel que nós temos desenvolvido, né, com o papel dos direitos humanos, porque o que nós temos falado dentro das unidades prisionais com os nossos servidores, que a frase ficou muito manchada de direitos humanos, porque parecia direito de bandido, direito de bandido. Mas quando se nós observarmos na sociedade num todo, né, os direitos humanos estão em todos os lugares, né? Eu como cidadão, eu tenho que ter meus direitos também preservados. Então eu tenho direito à educação, à alimentação, à saúde,
a moradia, eu tenho todos esses direitos, que são direitos básicos como cidadão, né, e que devem ser preservados realmente. O que nós vimos é que talvez as entidades de direitos humanos que estão mais ligadas ao sistema prisional são aquelas que têm falado, têm se manifestado, têm ido na mídia e têm colocado seu pensamento, e não sei se as outras estão um pouco mais sem se manifestar. Então a impressão que dá é que não, o direito para bandido. E não é. Dentro da unidade prisional, então ele tem essa preservação dos seus direitos. Nós temos uma ligação, uma relação muito pacífica hoje, de um entendimento muito grande com a pastoral carcerária, que é a que mais desenvolve essa parte de direitos humanos, mas também é muito bem estabelecida, né, que se o preso cometer uma falta disciplinar, né, se realmente for necessário, vai ser aplicada a sanção administrativa, independente da atuação de grupos de direitos humanos. Então isso é muito bem estabelecido, isso é muito bem direcionado dentro da unidade prisional, né? Não fica dúvida nesse sentido. Então hoje o funcionário do sistema prisional, ele sabe da força que ele tem, ele sabe do papel que ele tem que cumprir, ele sabe que aquele papel que ele tem que cumprir, ele acaba virando rotineiro no dia a dia, né? A ideia é passar para o funcionário que a sua rotina de trabalho básica vai fazer com que o indivíduo preso entenda a sistemática do presídio, o andamento do presídio. Então ele sabe aquilo que ele pode e aquilo que ele não pode, né? E isso ajuda muito na relação, né, no relacionamento diário funcionário e preso, né? Então a questão da prisionização, né, a questão daquela carga que tem no cárcere que vai influenciar o indivíduo preso, né, por mais que a gente sabe que a gente tem que trabalhar para que isso não se torne uma rotina, mas principalmente no lado funcional a gente luta muito para que isso não seja uma carga para o funcionário. Porque o que nós temos visto no dia a dia das unidades são muitas vezes o funcionário pegando essa carga, não suportando, não sabendo lidar com ela e afetando a sua vida diária, né? Então o indivíduo que não fumava passa a fumar, o indivíduo que não bebia passa a beber, passa a ter problemas dentro de suas casas, suas famílias, né? Passa a ter uma conduta mais rústica, muitas vezes muito mais violenta dentro da sua própria casa, no relacionamento com a esposa, com os filhos, e muitas vezes pelo peso que existe realmente do trabalho, do dia a dia, que realmente estressante, uma carga psicológica que a gente tem que saber administrar, né? A gente tem que saber lidar com ela no dia a dia, né? Então a gente pede isso para o funcionário. Você deve conheça o preso, conheça o dia a dia, né, do preso, observe, seja observador, né, para que você possa realmente estar sempre um passo à frente dele, não permitindo que realmente ele faça da questão do cárcere virar uma preocupação para cada um de nós, e aquele sofrimento e aquela questão de, poxa, eu vou entrar hoje para trabalhar e tem todo aquele peso. Então, para que isso não seja realmente um agravante na conduta funcional, até ele como um indivíduo fora do seu trabalho. É complicado. Falar em direitos humanos num centro de detenção provisória, se você for ver por uma ótica de que o preso ele tem um pouco mais de higiene comparado aos presídios grandes, vamos dizer, o CDP, ele não dá um impacto de ambiente carregado, né? Por incrível que pareça. Apesar de ter só as celas e as quadras ali, a gente não tem aquele impacto de um ambiente sombrio, né? A administração consegue colocar o preso uniformizado, consegue cobrar o horário de tranca, consegue ter essa organização. O que a gente não vê nessa questão de ressocialização, de cobrar direitos humanos, é onde é para ter 12 tem 40. Então eu acho que aí você já perde toda a essência. Como que eu posso trabalhar, manter a segurança, a disciplina, a organização, onde era para ter 12 pessoas e eu ter 40? Entendeu? Então o preso reclama que ele está dormindo em 2 na cama, que está dormindo no chão, que o outro está dormindo na rede.
E eu acho que aí é mais desumano do que você falar em escola, falar em... Eu acho que se você não tem o mínimo o básico, fica difícil você falar em colocar empresas para trabalhar em presídio, né? Eu acho que para que isso aconteça tem que diminuir a população carcerária. Como que nós vamos diminuir a população carcerária chegando 70 ou 80 por dia? É meio que, né, a gente fica nadando no oceano, né? Você vê o funcionário muitas vezes reclamando, e ele não reclama da estrutura que a secretaria proporciona, ele não reclama, ele reclama de superlotação. O preso reclama da superlotação. Então fica meio complicado a gente querer falar de direitos humanos, sendo que não é preservado nem onde que é o básico, né? Pô, a capacidade é 768, beleza, vamos superlotar, tá, 800, mas aí quando você coloca 2.000, aí já existe já uma falta até de higiene, a água não dá para... Você imagina, a estrutura do prédio é para comportar 768, a caixa de água é para 12 presos por cela tomar banho, tem 40, então vai faltar água, vai cair energia, vai ter... Então, uma série de problemas que poderia ser evitado, não se consegue. Direitos humanos, você tem que fazer cumprir. Seja ele por resolução, seja por Constituição, da forma que for. Então, você não pode sair disso. O preso, é o que eu falei, o preso tem os direitos dele. Passou daquilo, acabou os direitos dele, cometeu um ato indisciplinar, ele vai ser punido por aquilo. Só que você tem que preservar os direitos dele. Então, o preso que ele é alta periculosidade, você não vai deixar de atendê-lo, você não vai deixar, só que você vai tomar precauções. Então, hoje, por exemplo, o preso que ele é de facção criminosa, é atuante em facção criminosa, qualquer saída dele da instituição, do presídio, é comunicado ao serviço reservado da PM, é comunicado ao serviço de escolta, vem escolta a mais, é obrigação do setor informar qual é a periculosidade desse preso. Só que você conversa com ele, assim como eu converso com vários. Conversar, a gente conversa, atender, a gente atende, só que você tem algumas cautelas quanto à soltura desse preso. Você não vai tirar os direitos deles, mas você vai ter cautela. Você vai ter a cautela de soltar esse preso somente ele, não junto com outro, que possa os dois juntos fazer alguma coisa. Você vai acompanhar com mais 2 agentes. Ele vai ter o mesmo direito que os demais, mas não uma situação que seja fácil para ele cometer. Porque o preso ele vai tentar sair de mulher, ele vai tentar fugir de mulher, ele vai tentar resgate, ele vai tentar várias situações para tentar ir embora. Porque como que funciona? O preso, ele quando eu cheguei em São Bernardo, existia uma situação que funcionava assim. Tinha uma cela com 40 presos. Aí um celular naquela cela lá, aparecia o celular lá. De quem é? Não é de ninguém. Então vai subir os 40. A gente fala subir que vai para o castigo os 40. Quando chegava lá em cima na sala disciplinar, porque a sala disciplinar ela sai, o preso sai do pavilhão lá no fundo, passa numa galeria, vai até a cela disciplinar. Quando chegava lá, dava um tempinho e falava assim, eu que sou o dono. Aí descia todo mundo. Nós tivemos que colocar então que se subisse todo mundo, não ia descer mais ninguém. Ia ficar os 10 dias lá. Porque qual que era o intuito deles fazerem? De 40 presos que saía, um olhava onde estava a chave, um olhava onde estava o telefone, o outro olhava que lado que o funcionário abria a porta, o outro olhava quantas portas tinham, se tinha mangueira de incêndio. Então, aí você pegava um mapa na unidade prisional. Mas como é que é possível construir um mapa? É dessa forma. Cada um tem uma missão a fazer. Você vai olhar o telefone, tá? Você vai olhar onde fica a chave da carceragem. Quando chega, eles juntam. Um egonóstico para você olhar o que o preso está fazendo, você vai olhar 2 presos, 3 presos. O que estão fazendo? Não. Cada um tem uma missão, cada um vai fazer aquilo ali. Então, é a situação que você vê onde eles têm esse poder de articular.
Da mesma forma, o cara é de alta periculosidade. Se tiver mais um ou mais outro junto com ele, cada um tem um propósito a fazer. Então, ele vai falar, enquanto eu vou sair por aqui, você tenta ludibriar ali, então existem algumas precauções para que o preso de alta periculosidade não tenha esse acesso fácil. Né? Olha, eu vejo, me conhecendo, eu sou direitos humanos desde antes de trabalhar no presídio. Então, na medida que eu entrei num presídio, eu já vi esse presídio de uma forma diferente. Eu vi essas presas diferente. Então, para mim, trabalhar com essas presas dentro dessa linha não foi tão difícil. Tanto que eu me habituei que fiquei dentro de presídio até há 3 anos atrás. Né? E estou dentro do sistema penitenciário, de onde eu acredito num trabalho, acredito na gestão e acredito que existe um sistema que está lutando para haver um trabalho digno. Então, eu acredito na cidadania. Para mim, eu acho que todo cidadão tem que ser cidadão, lá fora, aqui. Porque os direitos humanos não é só para o preso, é aqui fora. Então, há essa diferença que as pessoas não entendem muito de dizer... Eu fui muito taxada disso, tive, assim, uma repercussão difícil até dentro do próprio sistema de me olharem de uma maneira diferente. Mas eu não tive problema nunca, nem com uma presa que me soltou um palavrão, nem com agressão. Tive várias rebeliões. Fui várias rebeliões que a gente acomodou, enfim, negociou. Teve uma rebelião muito forte dentro da penitenciária feminina, mataram uma moça, na época que Suzane Richthofen foi para lá, mas não foi por conta dela, foi uma ordem do crime organizado que era para fazer essa rebelião. Então, eu nunca tive um arranhão, nunca tive uma pessoa me perseguindo, nunca tive ameaças. Então, é a forma como você trabalha. Aí fora, encontro com presas que era da minha época, às vezes estão até fazendo o que não deve, mas ficam envergonhadas. Aí dá para perceber que não estão fazendo o que deve. Aí ficam envergonhadas, estou cansada de encontrar presa no metrô, no ônibus. E nunca tive medo. Então, é a forma de trabalhar. Os direitos humanos não quer dizer deixar o preso fazer o que quer. É aquilo que eu falei. Eu fui mãe na hora que precisou e madrasta na hora necessária. Então, punha a presa na cela, cumpria a legalidade do tempo, cumpria-se a lei de execução penal. A lei de execução penal não pode ficar mais do que 30 dias. Eu não deixava. A agente penitenciário colocava na cela por qualquer infração que a moça fez, vai ficar e fica e não tem. A hora que vier falar comigo, você fez a arte. A casa caiu. Então, então você tem que lidar. Então, lidar com a parte de direitos humanos, para mim, não foi tão difícil, porque eu incorporei aquilo que eu já tinha uma proposta de trabalho dentro de uma Secretaria da Educação voltada ao trabalho. Eu acho que nada dentro do presídio é uma educação, só que não é uma educação com adultos. Outro trabalho que eu trabalhei bastante dentro do presídio foi com os cursos. A gente trouxe vários cursos, COBs da Prefeitura, Senai, SESC, SESI, SEBRAE. Um dos projetos que também surgiu bastante efeito foi do Betinho, o Instituto Betinho, nos deu 15 computadores para um concurso para uma sala de aula de informática. Até hoje existe essa sala de aula. Hoje a FUNAP, enfim, coordena essa sala e as presas têm aula de informática. Foram os primeiros computadores dentro de presídio, quando surgiu e aquela sala de informática, foi parceria com o Banespa e o Instituto do Betim, do Rio, que nos forneceu os primeiros computadores. Então, fazer parceria, para mim, foi assim muito tranquilo. Eu fiz parcerias, coloquei as ONGs dentro de penitenciária, os institutos, Lions. É um trabalho, só que aqui, eu administrando, junto, claro, mas eu sabendo o que vai acontecer. O que vai acontecer amanhã? Amanhã vai acontecer isso. Dá muito trabalho isso, mas é uma forma de dar continuidade ao trabalho, haver um trabalho dentro do presídio, festas. Né? Acho que o museu deve ter algumas fotos de festas. Os projetos de preservar a cultura nossa. Projeto de Natal.
projeto de festa junina, carnaval, Dia da Criança, Dia da Mulher. Então, a gente comemorava tudo isso. O Natal, nós tivemos vários advogados, Podval, o Cotoron, os advogados, que foi ministro, como é que é o... Tomás Bastos. Os escritórios forneciam para a penitenciária feminina uma doação de carne, doação de frutas, para fazer o almoço de Natal. Então, esse almoço de Natal, nós tivemos anos consecutivos, sucessivos, de almoço de Natal fornecido pelos escritórios de advogados de primeiro mundo, aí, como dizem os advogados, dando para a família churrasco, que elas nunca tinham, né? Não tinham churrasco. Então, não dava para fazer churrasco em penitenciária. Então, a gente colocava churrasco, colocava uma melancia que nunca tinha essa fruta, colocava um abacaxi, doce. Eles doavam brinquedos para as crianças. Direitos humanos para a gente era tão natural, né? Porque a gente nunca maltratou ninguém, nunca... a gente sempre tem que pensar que ela está ali para cumprir uma pena, mas não para ser maltratada. Ela tem que ser tratada como uma pessoa, né? Com respeito, né? E tentar ensinar também para elas que às vezes nunca aprenderam, né, as regras de respeito mútuo, né? E por isso estão ali, porque alguma hora na vida elas faltaram com respeito e acabaram fazendo o que fizeram, né? Então a gente tentava incutir isso também. A gente nunca bateu em preso. Pelo menos enquanto eu estive lá, nunca vi nada. Castigo, sim, a gente punha para refletir, porque também não podia ficar no meio das outras fazendo bagunça, desordem, né? De brigas, né? Tudo. Então, quem estava brigando ia para sua cela para pensar. Agora, quando ficava muito rebelde, aí sim, tinha a cela de castigo maior, né? Que ficava mais tempo, né? Sem as regalias que tinha na cela normal. Pô, eu tenho digamos assim, uma visão sobre isso, porque eu acho que todos nós temos direitos, todos nós temos deveres e obrigações perante a sociedade, independente de estarmos presos ou não. Então, a partir do momento que você tem esse direito, eu acho que o elemento preso também tem. Então, falar sobre direitos humanos, o que é o direito humano? Preservar aquilo que é devido por lei ou por qualquer outro tipo de instituição que possa fazer ou cobrar essa atitude? É mais fácil você entender de uma maneira um pouco mais simples que aquele elemento que ele está preso, enquanto sociedade, enquanto ele estava fora, ele era uma pessoa igual a você. Né? Então, ele tinha os mesmos direitos, deveres e obrigações perante uma sociedade. A partir do momento que ele passou do outro lado, por qualquer tipo de motivação, aquele direito, eu acho que ele não deve perder. Em alguns casos, muito se fala que, não, pô, o elemento preso, ele tem, assim, ele é bem mais visto do que a própria sociedade, do que o elemento do lado de fora, ou que o mesmo próprio agente. Eu acho que é tudo a mesma coisa. Na minha visão, para mim, não existe esse tipo de distinção. É lógico, às vezes, algum tipo de unidade talvez fira alguns princípios de direitos humanos, mas ela é necessária na aplicação do cumprimento de uma pena, onde a gente vê, por exemplo, os regimes diferenciados.
aos olhos de algumas pessoas, pode ser uma unidade não muito própria para manter um elemento preso, mas ela é necessária até pela própria configuração que a criou. Então, para mim, no direitos humanos, eu acho que ele existe não só para o elemento preso, como para o agente também. Para mim, não altera muita coisa. Desde que você trate, desde que você atenda a necessidade, digamos assim, de tentar conduzir esse elemento de volta para a sociedade, utilizando os meios legais que você possa ter nas mãos para que isso seja possível, eu acho que você está agindo dentro desses direitos. Eu acredito que os direitos humanos sendo preservados, sendo garantidos, não tem, entendeu? Eu acho que os direitos iguais. Então a gente costuma falar direitos humanos para humanos direitos. Mas, e aí? Até onde que isso, dentro do sistema prisional, é válido? Então, porque hoje você tem a visita periódica da pastoral carcerária, você tem os cultos evangélicos toda sexta-feira, você tem o conselho da comunidade visitando a unidade praticamente semanalmente, né? Então, todos esses direitos, coisas que não se tinha antes, né? Porque o acesso, antigamente, para a religião, para tudo tinha, mas tinha um horário específico. Hoje, o conselho da comunidade tem acesso livre. Chegou lá, você é obrigado a abrir o portão, eu quero ir na cela do castigo, tem que ir lá. Eu quero ir na cozinha, eu quero ir no hospital, eu quero ir na enfermaria. Então, os direitos são obedecidos, embora na visão da quem está ali, você fala, não, direitos humanos para humanos direitos. Então, ele matou, mas eu não posso julgar. Então, você está preparado porque ele já chegou condenado. Então, o direito, a integridade física, a partir do momento que ele chegou, é responsabilidade minha, automaticamente sua, né? Para os diretores de área, para os demais funcionários. Então, o que acontecer para ele ali vai estar refletido em todos, né? Então, vai ser um efeito dominó. Então, isso ali dentro tem que ser uma garantia. O preso tem que saber que ele tem obrigações, mas, ao mesmo tempo, tem direitos. Os direitos humanos sempre contribuíram muito com aquilo lá também, entendeu? Apesar que, meu modo de vista, no meu parecer, eu acredito que os direitos humanos hoje, até hoje, os direitos humanos parece que estão até um pouco mais diferentes, porque existiam pessoas, não digo todas, havia naquela época, principalmente no Carandiru, pessoas que, dentro dos direitos humanos que eram recebidos pela diretoria, a gente acompanhava pela casa toda, aonde queria ver, a gente levava para ver, sabe, e outra coisa, aquilo lá não foi o diretor, não foi nós que inventamos aquilo, que lá, quando nós chegamos já estava lá, entendeu? E muitas vezes tem alguém, pessoas dos direitos humanos que ia, não é todos não, mas que ia, e que ao invés de ajudar, inclusive atrapalhava um pouco, porque isso eu vi que uma equipe de direitos humanos eu acompanhando, subindo uma escada de um pavilhão perigoso, que nem era o pavilhão 5. O pavilhão 5 dentro do Carandiru era uma cadeia dentro da cadeia, porque eram 7 pavilhões. O pavilhão 5, os presos que realmente tinham que ficar separados praticamente, que não tinha condições de ter muito convívio com os outros pavilhões, ficavam no pavilhão 5. E eu presenciei isso naquela época do Carandiru, uma equipe de direitos humanos subindo, fazendo visita, nós entramos, e não todos, alguns subindo, e tinha um que ia atrás, que ia falando para os presos, vocês não sabem a força que vocês têm, sabe? Vocês não sabem a força que vocês têm, vocês não sabem a força, dentro de uma cadeia com 7.500 presos, e que nem eu falei para você, tendo uma média de diário de 50 funcionários, que dividido em turma não dava nada, compreende? Por isso que eu falo para você, isso, mas eram alguns, muito pouco. E hoje já não se vê isso, realmente. Eu não sei, pelo menos não tem visto. Que os direitos humanos, eles vão para ajudar, realmente, quando precisam, vão para ajudar. Mas antes tinha alguns integrantes no meio que ia para agitar.
Tanto é que também teve uma equipe que subiu no pavilhão, foi no pavilhão 9. O pavilhão 9 era o maior pavilhão que tinha, com aproximadamente 2.000 presos num pavilhão só. E subiu, e uma equipe lá também, e quando chegou bem na parte lá do último andar do pavilhão, apesar de ser o pavilhão 9, sabe, lá, e por incrível que pareça, quem não conhecia a detenção não sabia que aonde tinha maior celas, com o maior número de presos, era no pavilhão 2, justamente na frente, dos presos que trabalhavam, que no pavilhão 2. E lá no pavilhão, no pavilhão 9, no fundo, não tinha cela com quantidade muito grande de presos assim. E eu acho que essa pessoa, porque se eu falar, é uma pessoa, não é todos. Chegou uma certa hora que perguntou: eu quero ver uma cela de que tem mais de 20 presos. Daí um funcionário falou, apesar que tinha, porque o pavilhão, a detenção, os presos andavam praticamente soltos, não ficavam assim durante o dia presos todos numa cela, porque não tinha nem como, porque era muita gente demais, não tinha nem como. Então eles ficavam soltos dentro dos pavilhões. E então daí um dos integrantes do grupo que estava lá perguntou assim: eu queria ver uma cela que tem mais de 20 presos. Daí um funcionário muito educadamente falou: olha, nesse pavilhão não tem cela com mais de 20 presos. Daí, sem o funcionário acabar de responder, essa pessoa falou: o senhor é funcionário ou é preso? Ele falou assim: não, eu sou funcionário, então não quero, sabe? Então, por isso falando, hoje em dia, eu acredito que não existe mais esse tipo de pessoas que vá para agitar. Há muito, muito tempo atrás, os direitos humanos iam sim, tem muitos que iam lá para ajudar, iam lá para ver as dificuldades, ver tudo, mas alguns que se infiltravam no meio, realmente acabava agitando um pouco. Mas hoje em dia não mudou muito, até hoje em dia eu percebo que quando eles vão em presídio, que mesmo quando... não é só em presídio, em qualquer lugar que você percebe que os elementos estão dando... Você vê que está com uma mentalidade totalmente diferente e ajudando muito. Eu não gosto muito desses termos direitos humanos, porque direitos humanos a gente tem que respeitar dos presos, tem que respeitar dos agentes, tem que respeitar dos técnicos e tem que respeitar dos diretores também, que não têm os seus direitos muitas vezes respeitados. Aqui no sistema eu vi isso. Eu vi aqui em São Paulo muito disso. É diretor que não tem os seus direitos respeitados, direitos humanos respeitados, que administra bem um presídio. Só que quando fogem 2, 3 presos, ele cai no ostracismo, ele é exonerado, ele é abandonado pelo sistema, ele é processado. Então também não se respeita direito humano de preso. Também não se respeita direito humano de diretor. Também não se respeita de agente. O agente ele é assim, não é porque na pessoa dele ele é ruim, ele não presta. Eu estaria caindo na mesma lógica. O agente é assim porque ele também é desrespeitado. Ele vive num ambiente podre. Aqui no estado de São Paulo melhorou muito. Mas eu já vi em outros estados aí, os agentes também. Os presos reclamam dos agentes e os agentes reclamam do Estado. A gente vivia abandonado, porque eles descarregam em cima dos presos. Atiram nos presos com bala de borracha, mandam os presos se recolherem na cela de 4, se rastejando de 4. E aí o ambiente não presta, eles também não prestam, o preso não presta, também ninguém presta. Aquilo ali vira um caos. Não é? Então os direitos humanos não são respeitados dos presos, os direitos humanos não são respeitados dos agentes, os direitos humanos não são respeitados de muitos diretores. Eu vou... Talvez nem do secretário. Não é? Dizem que uma vez o Covas estava numa reunião com os secretários, e cada secretário falando da sua secretaria, e aí ele se voltou para o então secretário da administração penitenciária e falou: fulano, agora fala lá do seu negócio lá. Como é que chama o seu negócio lá? Esqueci o nome da sua secretaria. Como é que chama lá aquele negócio? Uma risada geral. Quer dizer, esculachar com o próprio secretário. Por quê? Porque é sistema carcerário.
não vale nada. Então, direitos humanos você não respeita de ninguém. De preso, de agente, até de diretor, de técnico. É uma situação deplorável. Agora, nós chegamos a um ponto de embate de forças, né? Em que, então, do ponto de vista da criminologia, nós chegamos neste momento, assim, de uma visão integral do homem preso. Agora, a saída do ponto de vista criminológico disso tudo é o que eu falo no terceiro modelo de criminologia, um modelo de terceira geração, neste livro que eu publiquei o ano passado pela RT, um terceiro modelo de criminologia clínica, seria um modelo de inclusão social, em que você não fala mais o preso como o único responsável pelo seu crime, mas é todo aquilo que eu chamo de malha paradigmática, uma malha, um paradigma das inter-relações sociais, um contexto social muito complexo que é corresponsável por esse comportamento socialmente problemático dele, em que você procura desenvolver nele experiências de inclusão social, de que ele é partícipe da sociedade. E eu diria que o preso, ele tem vocação de pertencer a esta sociedade. Então a primeira preocupação não é que ele não volte a reincidir. Porque se o preso perceber que você está preocupado que ele não volte a praticar crimes, ele não vai confiar no seu discurso. Porque você está vendo que você está preocupado que ele não prejudique a sociedade. Então, nós precisamos caminhar para um outro momento de reflexão, que não é mais este de preocupar que ele não cometa crimes. Porque se nós formos com esse discurso para o preso, de ressocialização, você não deve cometer mais crimes, eu acho que nós estamos nesse momento, esse discurso não pega mais. Não pega porque a sociedade não tem moral para esperar isso dele. Não tem moral porque é uma sociedade criminosa, a começar pelos seus políticos, a começar pelas suas lideranças, pelos seus parlamentares, pelos seus senadores, pelos seus deputados, que não são exemplo absolutamente algum, não é, de obediência à moral, à ética, de moralidade, de ética. Já visto que está sempre acontecendo aí no nosso Senado, na nossa Câmara Federal, e nos nossos empresários, enfim, e até mesmo no meio acadêmico. Eu sou professor universitário. Ninguém é exemplo para preso. E eles sabem disto. Eles sabem disto, que não há exemplo. Não é? Eu já conversei com um grande traficante que foi convocado para depor perante. Vocês estão falando que a droga prejudica? Claro que prejudica. Mas não é o grande mal do Brasil. Eu fui convocado para depor perante uma CPI do narcotráfico. Quando eu chego lá, eu verifico que o presidente da CPI é um parlamentar cuja campanha fui eu que banquei com a minha droga. Agora, eu banco a campanha do cidadão e agora ele é presidente de uma CPI, quem vem me investigar? Sendo que ele foi eleito graças à minha droga, eu que banquei. Que moral temos em falar de reeducar, de ressocializar? Não tem moral.